Olá pessoal, meu nome é Eilor, minha formação é em eletrônica e o objetivo desse vídeo é passar uma informação extremamente interessante e que abre um campo gigantesco de possibilidades no No Man's Sky. Dentro dos equipamentos elétricos que eles forneceram, que permite acender luz, interruptores, etc e tal, eles forneceram um inversor, tá? Um inversor é um equipamento básico na eletrônica digital. Ele permite que, a partir dele, você construa portas lógicas, você construa contadores, decodificadores e uma série de equipamentos eletrônicos que permitem a automação num grau muito sofisticado. Lá no fundo, no canto superior direito, vocês estão vendo um painel que tem uma bandeira do Brasil, né, que nesse momento está desligado. Então eu vou mostrar para vocês. Lá eu tenho um laboratório e uma sala de aula, tá? Então a ideia é mostrar para vocês o que é possível fazer e quanta coisa é possível fazer a partir da eletrônica que o próprio jogo fornece, tá? Muito bem. Isso não vai ser feito em um vídeo só, até porque é um volume muito grande de informações. A minha ideia é montar um verdadeiro curso, de tal forma que vai chegar um momento que vocês conseguem produzir painéis daquele com contadores, vocês conseguem criar alarmes para sua base, vocês conseguem memorizar se alguém visitou ou não a sua base e saber, quando você volta, saber, opa, alguém entrou aqui. Enfim, eu até aceitaria sugestões de vocês, porque a quantidade de aplicações é gigante a partir do momento que você coloca a lógica digital à sua disposição. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, vamos ao laboratório. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é descer um andar e ativar o laboratório, que nesse momento está desligado. Ele fica em cima daquele morro ali, ó, que tem uma escada gigantesca. Eu aproveitei para pegar o início desse vídeo no começo da noite, porque obviamente nós vamos lidar com luzes, então é bem mais interessante à noite do que de dia. Então, primeira coisa, a gente vem aqui numa salinha. Vocês já devem ter feito o básico, né? Tipo fazer porta abrir, luz acender, etc e tal. Repara que nessa sala aqui, quando a gente chegar perto, vão acender as luzes internas, mas isso é muito fácil fazer, olha lá, né? Vocês já devem ter visto, já devem saber fazer, mas nós também vamos explicar, tá certo? Então vamos lá. Entramos aqui, lá em cima a gente tem o laboratório, que agora quase não dá mais para ver, dá para ver a bandeira lá em cima apagada. E a primeira coisa que nós vamos fazer é ligar o laboratório. Vocês devem ter reparado que a linha de energia fica vermelha, ó, desligada, ela fica vermelha. Ligada, ela fica verde para indicar que tem energia. Isso é muito útil para os nossos circuitos, a gente tem que lembrar desse detalhe. Ligamos e está lá o painel aceso, com uma bandeira bem pixelizada, mas uma bandeira, o que seria uma bandeira do Brasil. Muito bem, vamos ao trabalho agora. Enquanto a gente vai indo, eu vou comentando algumas coisas para vocês. A lógica digital, ela depende de poucos circuitos diferentes. Ela depende de portas lógicas, flip-flops, contadores, e a partir disso você cria decodificadores e principalmente memórias, tá? Para você lembrar de uma situação, para sua máquina lembrar de uma situação. Hoje nós vamos ver alguns circuitos mais básicos. Então nós vamos ver hoje o inversor em si, né, que é o uso do inversor, que todo mundo já deve saber, mas eu imagino que se alguém está tendo dificuldade em abrir e fechar a porta, talvez seja bom ver como ele funciona também. Depois do uso do inversor, nós vamos ver ainda hoje o oscilador, que é o que permite que as informações... Aqui também acende a luz na hora que entra. É o oscilador que permite que as informações sejam... permite uma geração de base de tempo, e essa base de tempo automatiza, faz com que o circuito lógico passe a funcionar numa certa sequência, tá?
Então vamos lá, essa aqui é a nossa sala de aula. Então eu criei essa sala com um painel e aqui nós vamos montar os circuitos, tá? Então nós vamos considerar que essas linhas azuis em cima e embaixo, na verdade é a mesma linha, tá? Tá vendo? Ela passa para cima e para baixo. Ela é só alimentação, energia. Nós sempre vamos criar os nossos circuitos com duas linhas, com a mesma linha, na verdade, de energia, dando a volta toda para facilitar a conexão. Então essa energia está chegando em duas chaves, tá? Essas chaves podem ser qualquer coisa. Elas podem ser um sensor de presença, como esse aqui, né? Que quando eu chego embaixo dele, ele ativa. Se eu sair de perto, ele desativa e apaga a luz da sala. E eu caí aqui, voltando, ó lá, apagou a luz da sala, tá? Então ela, aí, cheguei perto, acendeu a luz da sala. Já vi que eu vou ter que editar esse vídeo, mas vamos lá. Tudo bem? Então é um sensor de presença. Eu posso, inclusive, aqui eu tenho uma chave que vai desligar essas lâmpadas, que elas servem só para iluminar. Mas eu quero mostrar um negócio importante para vocês. Estas lâmpadas, elas têm que ser alimentadas com energia agora, antes não precisava, tá? Mas tem um problema interessante. Se você colocar lâmpadas próximas umas às outras, elas se autoalimentam. Tá vendo? Então quando você tem duas lâmpadas que querem dar o resultado de alguma coisa, você não pode pôr uma muito perto da outra, porque senão as duas vão acender e você não vai entender o que aconteceu de errado. Obviamente eu estou falando isso porque eu já apanhei muito com isso, tá? Eu não entendia por que os circuitos não funcionavam, e eles não funcionavam por causa disso. Ó, eu vou aproximar uma lâmpada de um fio aqui, deixar ela bem pertinho, coloquei a lâmpada, ela fica acesa. Opa, que ótimo, só porque eu falei. Aqui não é o caso. Mas se eu pegar uma lâmpada aqui e ligar, tá? Ligar essa lâmpada aqui no fio lá em cima, é que eu não sei o ponto que ele está ligado agora. Ela acenderia, tá? E acenderia a lâmpada que está ao lado dela. Então a gente tem que deixar as lâmpadas longe uma da outra. Muito bem. Então vamos começar os nossos trabalhos, tá? Eu consigo dar uma informação aqui que corresponde a qualquer coisa. Um sensor de presença, um sensor que verifica se o dia amanheceu, enfim, dá para fazer várias brincadeiras aqui. Mas eu estou usando uma chave para essa informação. Aqui eu quero dizer, por exemplo, alguém entrou na base, alguém saiu da base. Ou eu quero dizer qualquer coisa que eu consiga ler com um sensor. Eu pus dois aqui porque nós vamos acabar tendo que usar os dois, tá? Mas primeira etapa a gente vai falar só em uma entrada, que é essa aqui. E aqui as saídas, tá? A única saída realmente importante é essa que eu chamo de 1. Esse 1 é o que você quer produzir, tipo abrir a porta, acender a luz, qualquer coisa, tá? Então na hora que isso aqui acender, significa que acionou, seja lá o que for que você ligou do outro lado. Por exemplo, uma porta mesmo, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Esse aqui sempre vai indicar o inverso desse, que significa quando esse estiver aceso, esse aqui está em 0. Só que às vezes na lógica digital nós precisamos dessa informação, então eu vou manter os dois aqui. Então essa é a nossa sala de aula. Para quem nunca acendeu uma lâmpada, que é o caso desse aqui, tá? Ou nunca abriu uma porta, tá? Que tem dificuldade para abrir porta, é que isso necessita do uso do inversor, tá? A gente para abrir uma porta precisa do uso do inversor. Eu não sei se vocês já repararam que quando você põe uma porta nesse jogo, ela permanece aberta, ou seja, você precisa acionar a porta para ela fechar, tá? Então quando tem energia, a porta fecha. Quando não tem energia, a porta abre. Tá? Então, se você quiser acionar uma porta, você forçosamente vai ter que trabalhar com a lógica inversa. Então, a primeira coisa que nós vamos usar é realmente aprender como é que usa o inversor, que é muito fácil, muita gente já deve ter feito, desculpem entrar nessa parte, mas tem muita gente que não sabe, então vamos lá. O inversor, a gente vem em interruptores e pega aqui interruptores e pega aqui um inversor, que é este cara aqui.
toda vez, em circuitos lógicos, nós todas as vezes vamos usar o inversor nesta posição, tá? E todas as vezes nós vamos ligar esta parte do inversor na energia, que é essa linha de baixo. Pronto. Esse está o inversor pronto para ser usado. Isso é básico. Sempre uma entrada dele vai na energia. As outras duas são o que nós chamamos de entrada lógica e saída lógica. Repara que a saída lógica está na mesma direção da entrada aqui, tá? Pode até adotar o verde como entrada de energia, o vermelho como saída lógica. E essa aqui é a entrada lógica, tá? Muito bem. Se eu ligar um fio aqui, ele vai fazer a função dele de inversor. Eu ligo um fio na saída. Como ele é um inversor, a entrada lógica está sem energia por enquanto. Logo, a saída lógica dele é o inverso, ou seja, tem energia, tá? Agora eu vou ligar a minha chave de comando aqui e nós vamos testar o funcionamento do inversor. Repare lá que se eu ligar a chave, essa linha vai ficar azul, tá? Essa luz vai acender para indicar que é nível 1, ou seja, entrada de sinal. E o inversor vai desligar a luz, já que ele é um inversor, inverteu. Tudo bem? Então, essa é a função básica. Por esse motivo, quando você quiser criar uma porta automática, você tem que usar um inversor exatamente nessa configuração. Esse sensor de presença que eu uso aqui, você põe aqui, tá? Faz com que ele acione chama-se gate, tá, o nome certo, mas faz com que ele acione o comando, a entrada do inversor, e na saída do inversor você liga a porta. Por quê? Como essa porta fecha com energia e abre sem energia, tá, o que você tem que fazer é isso. Se você estiver perto do sensor, a porta fica sem energia, logo ela abre. Se você sair de perto do sensor, ele desliga, a porta fica com energia, ou seja, ela fecha. Tá? Dá para entender porque eles tiveram que fazer isso, né? Porque senão todas as suas bases iam começar com as portas fechadas e ninguém conseguia entrar na base, né? Então eles tiveram que fazer com que sem energia ela fique aberta e com energia ela fique fechada. É tecnicamente um absurdo, mas ok, né? Imagina um banco que no momento que acaba a força abrem todas as portas, né? Seria um problema interessante, mas é como funciona no jogo. Agora vamos começar lógica digital de verdade aqui, tá? Pensa uma coisa, o que aconteceria com o inversor se eu ligasse a saída dele de volta na entrada? Vamos raciocinar aqui. Maravilha, raciocinei apagando o inversor. Então vamos lá. Volta. Se você encostar direitinho, ele continua funcionando, tá? Então, só para testar aqui, vamos só para não fazer bobagem aqui, repetir o teste, ó. Nível 1 apaga, beleza, então ele está funcionando. Nível 0 acende, tá? Agora eu vou tentar desligar dessa vez com um pouco mais de cuidado somente este fio aqui. Muito bem. O que eu queria fazer? Ligar a saída dele de volta na entrada. Vamos pensar como o inversor trabalha. A ordem dele é: entrou nível 1 aqui, ou seja, entrou energia aqui, eu desligo aqui. E a ordem dele também é: entrou nível 0 aqui, falta energia aqui, eu ligo aqui. Ele tem que inverter exatamente o que você colocar na entrada. Se por acaso eu resolver fazer isto aqui, ligar a saída dele na entrada, adoraria se ele me obedecesse. Isso, eu liguei a saída dele na entrada. Vamos ver o que acontece? Começa a piscar. Por que começa a piscar? Vamos entender o raciocínio. Nesse momento, quando tem energia aqui, ele desliga aqui. Na hora que ele desliga aqui, acaba a energia aqui. O que ele faz? Ele liga aqui. Na hora que ele liga aqui, chega energia aqui. O que ele faz? Desliga aqui. Isso aqui se tornou um oscilador, tá? Então esse é um circuito chamado oscilador. Você consegue fazer ele piscar. Muito bem.
Vamos ver um desses funcionando. A gente vem para outra sala ao lado aqui, onde a gente tem uma bela bandeira do Brasil, tá? Que é o nosso painel. Aí eu venho nesta sala ao lado aqui. E o que eu tenho aqui? A entrada de energia passa por um inversor e vai para os LEDs verde, amarelo e azul do painel. Eu posso ligar e desligar qualquer um independente. Muito bem. Só que se a saída desse inversor for ligada na entrada desse inversor, ele se torna um oscilador. Eu pus uma chave aqui para poder controlar isso. Agora eu vou interligar a saída com a entrada. Ó. Tá? Passou a oscilar. Logo, meu painel passou a piscar. Tudo bem? Então é o nosso segundo dispositivo, que é o oscilador. Isso aqui. Agora nós vamos para um dispositivo extremamente interessante que você tem no seu computador, você tem no seu celular, você tem em tudo quanto é canto. Aliás, vale uma ressalva: oscilador você tem também, tá? Você tem oscilador no seu computador, você tem oscilador no seu celular, em tudo quanto é canto, tá? Então, para você ter uma ideia, o meu computador que eu uso aqui em casa é um Core i5 e ele tem logicamente o que se chama clock, velocidade de clock, o oscilador principal dele, tá? Eu tô dando um tempo aqui porque eu tô tentando achar nele aqui os valores. Pronto. Propriedades. Muito bem. O oscilador do meu computador trabalha em 2.4 GHz. Ou seja, ele liga e desliga exatamente como esse circuito 2 bilhões e 400 milhões de vezes por segundo. Esse aqui liga praticamente uma vez, liga e desliga a cada 1 segundo, tá? Então ele tem 1 Hz de velocidade, tá? Um computador, o seu computador é 2 bilhões e 400 milhões de vezes mais rápido. Mas não se iluda, com isso aqui dá para fazer coisas muito divertidas, tá? Não só aquele painel piscar. Vamos para a segunda etapa. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês interessantíssima, que é a seguinte. Deixa eu desligar a saída aqui, depois a gente volta a ligar de novo. O que aconteceria se eu fizesse uma coisa mais interessante ainda? Espera aí que agora eu vou ter que ligar isso propositalmente ao contrário, para ficar mais fácil de entender o que vai ser feito, tá? Então tá aqui. Não importa, tá ao contrário, de qualquer forma, obrigatoriamente, esta vai na energia. Isso não falha nunca. Tudo bem? Eu pus 2 inversores. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar a saída desse inversor na entrada, no gate, né? Na entrada. Lembrando que eu pus ele invertido, tá? Então a entrada tá do lado de cá. Se eu conseguir, aí, na entrada desse inversor aqui. E vou pegar a saída desse e ligar na entrada desse. Que coisa maluca é essa que eu fiz? Bom, para entender que coisa maluca é essa que eu fiz, eu vou ter que pegar a saída de... desculpe. Para entender essa coisa maluca que eu fiz, eu vou pegar certo aqui. Eu vou pegar a saída desse, que é esta aqui, vou ligar aqui. E vou pegar a entrada, a saída deste aqui, e vou ligar aqui, tá? Só que antes de ligar, para vocês conseguirem entender o circuito, eu vou mostrar só com essa saída ligada. Vamos entender. Esse cara aqui tá com um nível 0 na saída desse inversor, vem um nível 0 aqui. Logo, este inversor aqui entende o seguinte: eu preciso dar nível 1 na saída. Esse nível 1 acende a lâmpada e esse nível 1 entra neste inversor aqui. Muito bem, o que significa isso? Esse cara entende que a ordem dele é manter 0 na saída, porque ele tem que inverter. Então entrou 1 aqui, eu mantenho 0 aqui. Esse aqui entrou 0, eu mantenho 1.
olha o que acontece. Um concorda com o outro, um ajuda o outro. Por quê? Porque ele garante que a saída, um garante a saída do outro, entendeu? Um mantém o nível 0 para o outro manter o nível 1 e o outro mantém o nível 1 para o primeiro manter o nível 0. Ou seja, eles ficam bonitinhos nessa situação. Agora vamos complicar um pouquinho a vida deles. Eu pego essa chave, ligo aqui, tá? E pego esta chave e ligo neste aqui. Muito bem. Por que que esse aqui ficou azul e acendeu essa luz? Não é porque essa chave está ligada, essa chave está desligada, tá? Porém, a energia que sai desse vem até aqui e acende essa luz. Não tem problema nenhum, tá? Então, repare que essa energia é uma energia de saída. Agora nós vamos começar a mexer com essas informações. Vamos lá. E se, agora que eles estão totalmente sossegados aqui, e se eu bagunçar isso? E se eu forçar um nível 1 aqui embaixo? Vamos ver o que acontece? Repara uma coisa importante. Eu vou ligar o nível 1, tá? E vou desligar a chave. Ou seja, eu só vou dar um pulso de nível 1 aqui. Ó, liguei o nível 1 e desliguei a chave. Essa energia não está mais vindo para o meu circuito. Como eu forcei um nível 1 aqui, na hora que o nível 1 entrou aqui, o que esse cara fez? Eu tenho que pôr um nível 0 aqui. Na hora que ele pôs um nível 0 aqui, o que esse cara fez? Eu tenho que pôr um nível 1 aqui. O que esse cara fez, na verdade? Ele lembrou este aqui, que a entrada dele é um nível 1. Então, mesmo eu tendo desligado a chave, essa luz agora está apagada. E não vai acender de novo, a menos que eu force um nível 1 aqui. Vamos lá? Eu vou forçar um nível 1 aqui. O nível 1 aqui fez com que esse cara jogue um 0 aqui. Esse 0 aqui fez com que esse cara jogue um 1 aqui. E esse 1 aqui mantém esse 0 aqui. Ou seja, ele passou a manter a luz acesa. Gente, uma coisa muito importante para vocês entenderem. Isso é muito importante. Eu não preciso dos comandos. Esse nível 1 está memorizado. Isto aqui é 1 bit de memória. É um inversor apontando para o traseiro do outro. Um aponta para o gate do primeiro e o segundo aponta para o gate do primeiro. Entendeu? Quer dizer, cada um aponta para o gate do outro. Isso memoriza 1 bit de informação. Se eu ligar a energia, não precisa ser do de baixo não, qualquer energia que eu ligar aqui, eu inverto. Se eu desligar, vai permanecer do jeito que eu deixei. Entendeu como é que é? Ó, eu vou inverter de novo. Tem que ligar onde agora? Tem que ligar aqui em cima. Inverti. Posso desligar o fio. Nunca mais isso aqui vai esquecer. Isso aqui é 1 bit de memória. Se eu ligar esse sistema num sensor de presença, por exemplo, tá? E alguém entrar na minha base, eu posso memorizar que alguém entrou na minha base. Se essa pessoa sair, nunca mais vai apagar aquela luz até o momento que eu desligo o alarme. Como é que eu desligo o alarme? Deixa esse aqui aqui. Deixa esse aqui. Tá? O que eu faço? Ah, olha lá, alguém entrou na minha base. Deixa eu desligar o alarme. Opa, esse aqui tem que manter desligado, né? Pronto. Desliguei o alarme e vou desligar de novo aqui. Desliguei aqui. Tá vendo? Então agora vai ficar desligado. Até quando? Até alguém entrar na minha base e o sensor ativar de novo esse negócio. Ele vai memorizar e não vai esquecer nunca mais. Só que, como eu disse para vocês, as entradas dos circuitos tem que ser sempre para o mesmo lado.
tá? Para não dar confusão. Esse aqui eu tive que montar assim por uma questão de entendimento só. Então aqui do lado nós temos uma memória que neste momento está oscilando, ligada certa, tá vendo? Os dois do mesmo lado. E essa entrada, essa aqui é saída e essa aqui é saída, tá? Mas repara, a saída desse está ligado na entrada desse, e a saída desse está ligado na entrada desse. Como eu inverti a posição dele, fica esse X aqui, mas é o mesmo circuito do outro lado, tá? Da mesma forma eu tive que pegar de cima, ligar embaixo, pegar de baixo, ligar em cima, mas no fundo é exatamente a mesma coisa que vocês têm aqui. É isso aqui. A única coisa é que esta ponta aqui passou para cá. Logo, esse fio aqui tem que cruzar para cá. E este fio aqui da saída dele, como isso aqui passou para lá, esse fio aqui vai passar para cima, né? Então ele tem que cruzar na direção contrária. Parece um pouco difícil de entender, mas eu acho que a lógica em si é essa. Ligar a saída de um na entrada do outro, a saída do outro na entrada de um, você tem um bit de memória. Tá? Quantos bits tem o seu HD? Se você tiver um HD de 1 tera são 1000 bilhões de bytes, ou 1 trilhão de bytes. E 1 byte são 8 conjuntos desses aqui. Se você tiver 8 conjuntos desse, tá? Você vai ter um byte. 1 byte é capaz de armazenar uma letra ou um número, tá? Ou no máximo uma das 3 cores de um pixel, azul, verde ou vermelho. Você armazena uma das 3 cores com 8 conjuntos desse aqui. Para você armazenar um pixel de cor na sua tela, um pontinho de cor, você precisa de 3 bytes. Você precisa 3 vezes 8 ou 24 unidades de 2 inversores, tá? Então você vai precisar de 48 inversores para armazenar um pixel na tela. Por isso que o seu computador tem lá, sei lá, não sei quanto, mas 1 GB, 2 GB de memória RAM. Isso aqui é uma memória RAM, tá? Uma memória não permanente. Ah, outra coisa, por que ele está piscando? Ele está piscando por uma coisa muito curiosa. Como ninguém deu comando nenhum para ele, no momento que você liga uma memória, ela não sabe se tem que deixar 1 ou 0 na saída. Aí o que elas fazem? As duas põem 1. Como as duas puseram 1, as duas invertem. Como as duas invertem, etc, etc. Tá? Isso aí a gente já viu. Basta você definir um dos dois. Pronto. Pode desligar de novo. Aqui nunca mais vai oscilar. Nunca mais. Para voltar a oscilar, eu tenho que desligar esse circuito e ligar de novo. Entendeu? Agora, você começa a entender por que eu não consigo mais fazer oscilar. Você pode vir aqui nessa base e tentar fazer isso aqui oscilar sem desligar. Você não vai conseguir jamais. Porque ou ele memoriza uma coisa ou ele memoriza outra. Tá? A única possibilidade, aí até eu fiquei curioso agora, é se eu ligar os dois que ele vai ficar sem saber o que fazer de novo. Mas repara que ele fica sem saber o que fazer e não volta a oscilar, tá? E se eu desligar um dos dois, eu memorizei o outro, então não tem jeito mais, ele não sai mais disso mesmo, tá? Isso aqui para nós vai ter um valor extremamente interessante nos circuitos futuros que nós vamos desenvolver, porque você passa a ter a capacidade de memorizar coisas. Uma das coisas que nós vamos fazer aqui no futuro, no meu projeto, essa aqui é uma base. Aliás, essa minha base, gente, eu peço até desculpas, eu fiz essa sala de aula na galáxia Hespérios, que é a 4ª galáxia, é longe da Euclides, onde vocês estão. Mas a escola de eletrônica digital que eu pretendo montar para ensinar tudo isso para vocês, vai ficar em Euclides. Então vocês vão ter um portal, vão receber uma coordenada. No momento que vocês, obviamente, vocês vão ter que entrar em algum momento, entrar no meu jogo para conseguir enxergar minhas bases. Mas no momento em que vocês atravessarem esse portal, vocês vão entrar numa escola onde vocês vão ter estas aulas que eu passei agora, com os circuitos montados nas paredes. Então vocês vão conseguir simular a situação e entender o funcionamento. Tá bom? Vocês vão conseguir mexer nisso aqui e fazer funcionar. Inclusive vão ter quadros, e vocês podem montar um quadro desses, é bem simples de montar,
né? E aí fazer os exercícios, tá? Falar, olha, então vamos fazer uma memória de 4 bits, vamos fazer um contador, que não tem nesse vídeo, mas vai ser o assunto do próximo. Eu consigo fazer um contador que conta de 0 a F. Por que 0 a F? Porque como ele vai ter 4 bits, ele conta até 16. Vamos entender um pouco isso? Esquece o lado de lá agora, esquece a memória, tá? Vamos entender o que 2 bits conseguem produzir de informação. Só que para entender isso eu preciso desligar isso aqui, porque eu não posso ter o retorno da energia vindo lá da memória. Então eu desligo aqui e aqui. Vamos entender uma coisa. Eu estou com as duas lâmpadas apagadas aqui nesse momento, certo? Apagada e apagada. Isso aqui a gente chama de 00. Nós temos 2 bits e eles estão em 0, ambos. Isso aqui é 01. Eu tenho um bit em 0, outro bit em 1. Isso aqui é 10. Eu tenho um bit em 1 e o bit de baixo em 0. E a última possibilidade é 1, os dois em 1. Então, com 2 bits, eu consigo produzir 4 números. Vamos ver quais são? Eu consigo produzir em binário o número 0, o número 1, o número 2, isso é 2, e o número 3, tá? Uma coisa curiosa, se você entender, e depois vai ter uma aula só sobre isso, que essa lâmpada vale 2 e essa lâmpada vale 1, tá? Olha que interessante, aqui as duas estão apagadas e eu tenho 0, tá? Essa de baixo vale 1, se eu acender, agora eu tenho 1. A de cima vale 2, se eu acender, eu tenho 2. E as duas juntas valem 3. 2 mais 1, eu tenho 3. Se eu tivesse mais uma chave aqui em cima, a próxima etapa seria apagar essa e acender a de cima. Logicamente a de cima teria que valer 4. Aí 4 mais 1, 5. Aí eu apago essa, acendo essa, 4 mais 2, 6. Aí eu acendo as 3 lâmpadas, 7, 4 mais 2 mais 1. A próxima lâmpada, 8. Tá? É assim que o computador conta. Cada lâmpada vale o dobro da lâmpada de baixo. Isso nós vamos ver depois, fiquem tranquilos. Só que olha que interessante. Esse circuito aqui depois, através de algumas ligações específicas, vai se tornar um contador. Ele vai conseguir pegar 4 lâmpadas dessa e contar em bits de 0 até 15, tá? Então, quando ele contar de 0 até 15, este painel aqui poderia acender números mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí acabaram os números, a gente põe A, B, C, D, E, F. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse número de 0 a 15 são os 16 glifos que nós temos para atravessar portal. O glifo número 0 é aquele que parece um disco voador e assim por diante. Cada glifo tem um valor entre 0 e F, ou seja, o que define o glifo são 4 bits digitais, 4 linhas, tá, de uns e zeros. Tudo bem? Bom, a nossa aula fica por aqui, tá? Vocês vão ter muito mais disso e, se tudo correr bem, vão ter uma escola. Isso não vai ser rápido, porque eu tenho que primeiro montar a escola, escolher o lugar dela, arranjar um portal, e aí vou começar a gravar novas aulas, tá? Essas aulas eu vou procurar publicar em português e inglês. Logicamente vocês vão ter a primazia de assistir a aula primeiro em português e depois eu devo traduzir para inglês para a gente poder divulgar esse curso de lógica digital. Próxima aula nós vamos ver portas lógicas, tá? E para que elas servem, certo? Então existem algumas portas lógicas que são possíveis de construir e elas têm funções específicas de lógica.
E a interligação dessas portas consegue produzir circuitos inteligentes que, a partir de informações de entrada, produzem efeitos na saída. Aí você fica imaginando, se eu fizesse um painel desse gigantesco, onde cada um desses fosse um pixel, tá? Eu conseguiria fazer um letreiro correr pelo painel? Sim, consigo. Tá? A gente teria como fazer. As ligações dos fios não vão ser essas que estão aqui. Cada pixel teria que ter o seu fio separado para ser comandado ou não para produzir uma letra. Imagina o nível de complexidade dessa brincadeira. Tá? Mas é possível. Tudo bem? Dá para fazer uma televisão com um treco desses, se duvidar. Obviamente, é tudo muito lento, porque essa é a velocidade máxima que esse oscilador aqui, esse cara, que a gente viu que se transformou no oscilador, funciona, tá? Ele gera os pulsos nessa velocidade, e até onde eu sei, o Sam Murray não tem interesse em produzir osciladores mais rápidos, para a gente não inventar computadores aqui dentro. Beleza? Então tá bom. Então, muito obrigado pela atenção, e aí a gente fica agora com... aguardando aí o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Não esqueçam do like, não esqueça de assinar o canal, tá? E eu vou, na medida do possível, passando essas informações para vocês. Ok? Muito obrigado e até a próxima.